Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida. A meditação semanal da Torá. Nós sempre procuramos trazer informações muito pertinentes à sua vida e hoje não é diferente. Nós vamos ler um texto que encontramos na Bessorá de Yohanan, de João, que diz assim: Depois disso, houve uma festa e Yeshua subiu a Jerusalém. E em Jerusalém, perto do portão das ovelhas, existe um tanque chamado em aramaico Beit Zata, no qual fica uma grande multidão de inválidos, cegos, mancos e paralíticos. E um dos que estavam ali era doente, fazia 38 anos. E Yeshua, vendo esse homem e sabendo que ele estava ali durante um longo período, disse-lhe: Você quer ser curado? O doente respondeu: Não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água é agitada. E quando tento chegar lá, alguém me ultrapassa. E Yeshua lhe disse: Levante-se, pegue sua esteira e ande. Imediatamente o homem foi curado, pegou a esteira e andou. Isso aconteceu em um Shabat. Por isso os habitantes de Judá disseram ao homem que havia sido curado: É Shabat, a Torá não permite que você carregue a esteira. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue sua esteira e ande. Eles lhe perguntaram: Quem é o homem que lhe disse para pegar a esteira e andar? Mas o homem curado não sabia quem ele era, porque Yeshua havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Yeshua o encontrou na área do templo e lhe disse: Olhe, você está bem. Entretanto, pare de pecar, ou algo pior pode lhe acontecer. O homem foi e contou aos habitantes de Judá que Yeshua o havia curado. E por causa disso, os habitantes de Judá começaram a importunar Yeshua, porque ele fez estas coisas no Shabat. Yeshua, porém, lhe respondeu: Meu pai tem trabalhado até agora e eu também estou trabalhando. Essa resposta tornou os habitantes de Judá mais dispostos a matá-lo. Não apenas porque ele violava o Shabat, mas também porque, ao dizer que Deus era seu pai, alegava igualdade com Deus. Portanto, Yeshua lhes disse isto: Eu lhes digo que o filho não pode fazer nada por si mesmo, mas apenas o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E ele lhe mostrará coisas maiores que estas, para que vocês também fiquem admirados. Da mesma forma que o pai levanta os mortos e os faz viver, também o filho dá vida a quem quer. O pai não julga ninguém, mas confiou o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Sim, de fato, eu lhes digo que quem ouvir o que digo e confiar naquele que me enviou tem vida eterna. Isto é, não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Sim, eu lhes digo que está chegada a hora, e na verdade já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e quem a ouvir viverá. Pois da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu também autoridade para executar o juízo, porque é o Filho do homem. Não se surpreendam com isto. Está chegando a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal, para a ressurreição do juízo. Não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, julgo, e o meu julgamento é correto, porque não procuro meu desejo, mas o desejo daquele que me enviou. É bastante interessante nós analisarmos, principalmente se retornarmos cerca de 2000 anos atrás. Bem, o Mashiach Yeshua,
Ele estava num local onde havia um tanque. Bem, o texto não traz todos os detalhes, mas sabemos que aquele local tinha alguma influência da cultura romana. Então, algumas pessoas, mesmo sendo judeus, foram influenciados e aceitaram uma certa ideia, uma mitologia relacionada à ação de espíritos que os romanos acreditavam, que ali havia periodicamente um movimento nas águas e quem entrasse primeiro seria curado de alguma enfermidade. Bem, Yeshua não confirmou isto, apenas isso era o que as pessoas acreditavam. E por isso juntavam um monte de pessoas que queriam ser curadas. Bem, acontece que Yeshua vendo aquele homem, e o porquê, entre tantos outros, Yeshua se dirigiu para aquele homem, sem dúvida nenhuma, porque o Eterno o orientou nesse sentido, porque conhecia o coração dele. Aquele homem era paralítico havia muitos anos, quase 4 décadas. Bem, aquela pessoa não conseguia se movimentar sozinho. Ele realmente era muito dependente da ajuda dos outros. Mas Yeshua, ao falar com ele, independente do que ele acreditava ou não, Yeshua perguntou: você quer ser curado? Obviamente que ele queria. Então Yeshua simplesmente disse para ele: levante, pegue a esteira que você está deitado e ande, vá embora. O curioso é que aquilo indignou algumas pessoas. Mas será que as pessoas não tinham nenhuma empatia com aquele paralítico? 39 anos sem poder andar, se limitado a ter ajuda de pessoas para tudo na sua vida. Será que eles não se tocaram que Yeshua curou aquele homem? E, na realidade, o poder de Deus, através de Yeshua, curou aquele homem de uma maneira milagrosa. E eles mais preocupados que era Shabat. E por quê? Não somente porque Yeshua curou, mas porque aquele homem carregou a sua esteira. Ora, e eles consideravam isso uma transgressão do Shabat? Qualquer pessoa que pegue a Torá, leia tudo que Moshe falou sobre Shabat, não era nada disso que ele disse. Mas as pessoas já tinham modificado a própria Torá, o conceito da Torá. O Shabat era proibido que qualquer pessoa fizesse qualquer tipo de trabalho servil. Agora, carregar uma esteira, isso realmente já ia além. E sem contar que em que ponto da Torá se proibia curar uma pessoa. E depois, nem era propriamente Yeshua quem curou como ser humano, mas o Eterno, o poder do Eterno curou aquela pessoa. E nesse conceito, essas pessoas então interpretaram tudo errado e queriam matar Yeshua. Por quê? Na realidade não foi nada porque eles disseram que transgrediu o Shabat, ou porque o homem foi curado e carregou essa esteira. Na realidade, eles estavam mesmo tomados por uma indignação contra a pessoa de Yeshua, porque não queriam reconhecer nele a autoridade que ele tinha do próprio Eterno. Bem, Yeshua falou a verdade. Não importa a opinião daquelas pessoas. Yeshua disse exatamente para o que ele veio. Ele, sendo parte do Eterno, veio então chamado Filho do Eterno, porque aquele corpo foi gerado pelo Eterno, para ele habitar entre nós e trazer a mensagem do Eterno. Tudo o que o Eterno queria, ele fez. Ele veio cumprir esse plano perfeito do Criador. E as pessoas tinham dificuldades. Vemos que mesmo pessoas que durante toda a sua vida ouviram leitura da Torá, todo Shabat durante anos a fio, ouvindo a leitura da Torá, dos profetas, dos escritos, aprendendo a revelação do Eterno na Torá, ainda assim tinham dificuldades para entender. Mas Yeshua deixou claro isso, ele veio para
falar a verdade e fazer aquilo que o Eterno queria que ele fizesse. Então, aquelas pessoas tinham grandes dificuldades de entender. Isso não ficou restrito àquele período de quase 2000 anos atrás. Até hoje continua a mesma coisa. Muitas pessoas ouvindo a respeito de Yeshua não têm facilidade de crer nele. Já não tinham naquela época, continuam não tendo ainda hoje. Por quê? Porque as pessoas querem acreditar no que querem. O Eterno realmente deu ao homem o direito de escolher o seu livre-arbítrio. Pode decidir se quer crer ou não. E da mesma maneira que acontecia naquela época, pois que o próprio paralítico passou a crer em Yeshua, outras pessoas que viram também passaram a crer em Yeshua, e outros não. Hoje, o Eterno é o mesmo. A mensagem do Mashiach continua a mesma. Ele veio para transmitir o entendimento da Torá de maneira clara, e isso está ao nosso alcance. As palavras de Yeshua estão registrados tudo naquela literatura que chamamos de Brit Hadashah, a nova aliança. E você pode ter perfeito acesso para entender a Torá através das palavras de Yeshua. Yeshua é o Mashiach prometido. Mashiach que veio nos aproximar cada vez mais do nosso Criador. Então, ele veio despertar no homem aquilo que realmente é necessário para nos aproximarmos do nosso Criador, o desejo de conhecê-lo. Se você é uma destas pessoas que quer realmente conhecer o seu Criador, quer conhecer aquele que pode lhe dar certeza de vida eterna, então aceite as palavras de Yeshua. Reconheçam que ele é o Mashiach de Israel. Então, com certeza, tudo acontecerá de diferente na sua vida a partir de agora. Você passará então a ter confiança nas promessas do Eterno. Vai conhecer mais sobre o Eterno e vai sentir-se ligado a Ele. Se isso nunca aconteceu antes em sua vida, saiba que hoje é a oportunidade que Ele te dá. Reconheça Yeshua como Mashiach e saiba que Ele quer ser também o seu Salvador, aquele que perdoa os pecados, a quem o Eterno deu autoridade para julgar pelas palavras da própria Torá. Que o Eterno te abençoe de maneira muito especial e haja verdadeiro shalom em sua vida. Assim, desejo a todos que sejam abençoados, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.